Aleluia, boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos adorar o nosso Deus agora, fazendo uma oração, agradecendo Ele por essa rica oportunidade. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua presença. Só estarmos aqui é um privilégio. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar com cada um de nós. Fala, Senhor, alcança o nosso coração, para que possamos, Senhor, fazer somente a Tua vontade e entender o que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Não queremos só ouvir a Tua palavra, mas queremos vivê-la, desfrutar dessa palavra, Senhor. E que realmente ela possa se tornar, Senhor, em nome de Jesus, o nosso estilo de vida. Desde já eu te apresento a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pai, renova-nos cada dia. Pai, desperta o dom que há em cada um de nós, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Irmãos, abra sua boca e adore ao Senhor. Nós ainda estamos num momento de louvor, de adoração. Fala que Jesus é lindo, fala glória, aleluia. Adore o Senhor e abra a sua boca. Ora, irmão, abre a sua boca. Você já até assentou, o culto nem começou. Adore o Senhor, abra a boca. Você está diante do seu Deus. Abra a sua boca, Ele tem uma bênção para você nessa noite. Reaja à palavra de Deus, reaja à presença de Deus. Irmão, você pode dar mais para Deus, irmãos. Abra a boca. Adore a Deus, tira essa vergonha, põe isso para fora. Fala, Deus, eu te amo, Tu és maravilhoso. Aleluia, já deu o seu tudo para Deus? Deixe-os assentar em nome de Jesus, aqueles que não se assentaram ainda. Irmãos, começa a aprender, quanto mais você dá, mais você recebe. Esse momento quando nós abrimos assim, abra sua boca, adore o Senhor, é porque Ele está com os ouvidos inclinados, recebendo a nossa adoração. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Amém? Nós estamos aqui de uma forma ensinando a palavra de Deus e Ele vem nos dando graça para que essa palavra de Deus venha se tornar nosso estilo de vida. Sabemos que muitos de nós ainda estamos cheios de defeito, estamos num processo de transformação, e isso todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Mas nós precisamos usar as ferramentas que a palavra de Deus nos dá, que o Senhor nos dá e que o Espírito Santo de Deus também fala conosco. Nós sabemos que a maioria de nós aqui, se entrar numa discussão com o ímpio lá fora, nós vamos falar coisas, vai sair coisas da nossa boca que a gente nunca imaginou de sair, sim ou não? Por que nós não gritamos aleluia e glória a Deus? Tem que tirar essa trava aí, irmãos. Você tem que colocar para fora. Se o seu time faz um gol lá, você grita o nome do seu time, grita palavrão, quebra a televisão se o seu time tomar um gol. E é daí para lá. Então, com o Senhor, nós precisamos entregar mais do que isso. Nós sabemos que tem pessoas que são mais contidas, são mais reservadas. É natural, essa pessoa não tem como fazer aquilo que não é característica delas. Mas nós, de onde o Senhor nos tirou, irmãos, isso é muito pouco. Amém? Então não se esqueça. Lembra aquele cara que te fechou no trânsito, que passou e te jogou uma poça de água quando o dia está chuvoso? O que vem na nossa mente, com a força que nós xingamos a pessoa. Então, com o Senhor, nós precisamos abrir o nosso coração e ser sinceros. Lembrar que esse Deus, Ele é um rei e Ele se faz presente. E a bondade dEle dura para sempre. Então, Ele merece o nosso melhor. Eu sei que você tem algo a mais para dar para Ele. Se eu estivesse pedindo dinheiro aqui, vocês dariam. Ah, pastor, não tem. Você ia se virar e ia dar. Porque você ia ser pego pela ganância. Não é por amor, é porque você ia receber 100 vezes mais. Mas quando a gente fala, adora o Senhor, você não consegue ver o que você está recebendo. O poder de Deus, Deus destravando os dons espirituais que há dentro de você. Te batizando com o Espírito Santo. Então não perca essas oportunidades, amém? Para que nós possamos ter uma semana vitoriosa. Hoje começa-se mais uma semana, hoje é o primeiro dia da palavra que o Senhor vem falar conosco aqui no templo. Então, prenda a sua mente agora na palavra de Deus, que nós vamos falar de como viver uma vida em Cristo.
Então há um versículo que a gente sempre fala aqui, Gálatas 2:20, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será? Essa é a pergunta. Será porque eu peco, Cristo não vive em mim? Nós precisamos viver e servir ao Senhor com uma fé inteligente. Então a palavra de Deus fala assim, ó: fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Então essa versão é uma versão diferente. Acho que não é a mesma que está ali não. Essa aqui é King James. Então tem várias traduções, várias formas de descrever o que Cristo fez por nós e como nós alcançamos essa graça maravilhosa. Amém? Então nós não podemos ficar presos numa versão só, porque nós já memorizamos, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse ver que agora eu tenho é pela fé, e aí vai. Então nós precisamos aprofundar, pegar outras versões, Bíblia de estudo e aprofundar, para saber o que realmente nós estamos falando e o que Cristo deixou para nós. Que vida é esta? Que já não sou eu quem vive. Como que Cristo vive em mim se eu ainda tenho atitudes que são do mundo? Porque isso vai acontecer até o dia da vinda de Cristo. Não tem como você não andar. Você não aprendeu a voar e Deus não deu esse poder para nós. Então nós vamos continuar andando até Cristo voltar. Vamos continuar pecando. Só que esses pecados eles vão diminuindo de acordo com o que nós vamos enchendo de Cristo. Vai mudando. Os pecados grosseiros já não cometemos mais. Sobrou requisitos do ambiente que nós fomos criados, 30% do nosso pai, 30% da nossa mãe. Essa é a nossa pessoa. E quando nós recebemos Cristo, nós abrimos mão de tudo isso para viver a vida de Cristo, uma vida em santidade. Nós ainda não alcançamos isso. Paulo fala algo muito interessante. O bem que eu quero fazer, esse eu não pratico, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Um apóstolo de Cristo falou isso. Um cara que escreveu 14 epístolas. Imagina eu, um simples pecador, se eu já alcancei isso. Então eu preciso mergulhar na palavra de Deus, me encher da presença de Deus, para que essa sujeira do mundo, das tradições, da religião, que isso vai saindo aos poucos da minha vida. Porque é muita informação, é muita coisa, para pouco tempo. Quanto tempo que você tem que estar na presença de Deus? 5 anos? 10 anos? Eu estou para te falar que aqui, se tivesse pessoas que têm 5 anos na presença de Deus, é muito. Estou falando na presença de Deus. Não é que aceitou Jesus, ficou desviado, vive a sua vida de qualquer maneira. Estou falando assim, em oração, em leitura da palavra, em momento de adoração na sua casa com hinos e com cânticos, em momento de oração com a sua família. Isso é o momento que conta com Cristo. Não é a data do ano que eu aceitei Jesus, lá em 1994, mais ou menos. Isso não interessa. Interessa o tanto que eu busco, o tanto que você busca. É isso que vai fazer diferença em meio à nossa vida, amém? Então vamos lá, vamos entrar na palavra aqui para que possamos ganhar tempo. Muitos dizem, sou cristão, frequento os cultos, carregam a Bíblia, mas a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje é, você está vivendo de fato com Cristo? Então olha só, nós frequentamos o culto, carregamos Bíblia, falamos de Jesus, mas o Espírito Santo nos faz uma pergunta hoje. Você realmente está andando com Cristo? Todos os lugares que você frequenta, Cristo pode frequentar? Você levaria o seu filho no lugar que você tem frequentado? Os ambientes que você frequenta, o seu linguajar fora do nosso meio, você teria coragem de falar com o seu filho? Eu gostaria que ele vivesse em tal meio, sem ser o meio da igreja, o seio da igreja? Então essa é uma pergunta que você precisa parar para refletir. Viver com Cristo não é apenas saber que Ele é, quem Ele é, mas andar com Ele é ouvi-lo, obedecê-lo e refletir sobre a sua vida em nós. Então nós precisamos parar e refletir. Quanto de Cristo eu já tenho? Quanto eu preciso mudar? Quanto eu preciso melhorar? Quanto eu preciso respeitar a limitação do meu irmão, da minha irmã?
da minha família, das pessoas que convivem comigo. Porque nós não vivemos com o que está em nossa volta, não vai ditar o que somos ou o que fazemos. O que vai nos direcionar é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e somente ela. Irmãos, nós não somos diferentes dos apóstolos ou dos discípulos, que eram acusados injustamente. Nós também vamos ser acusados injustamente. E outras vezes vamos ser acusados e apontados com legalidade. Nós vamos ser dados legalidade para tal fato. Às vezes o irmão vai me pegar xingando no trânsito. Apesar que eu não tenho essa prática, graças a Deus. Às vezes eu xingo dentro do carro sozinho, para desabafar, porque dirigir é só a misericórdia de Deus. Mas com a pessoa mesmo eu já perdi esse hábito há muito tempo. E que o Senhor continue me dando graça, me cubra com o sangue dele. Às vezes a forma que nós tratamos a esposa, ou a esposa trata o marido, os filhos. Há uma palavra muito importante na palavra de Deus, que fala que nós não devemos irar aos nossos filhos. Irmãos, cuidado como você trata os seus filhos, que eles são o futuro da igreja. Se você toca neles, você toca na igreja. Eles são protegidos por Deus. Todos os pais que estão aqui nessa noite, e as mães, têm os filhos como ainda se fosse criança, sim ou não? O meu mais novo está com 30, né? Está barbudo, é 30. Quando está sem a barba, é 22. Eu olho para ele, eu vejo uma criança. E o que o Senhor falou? Deixai vir a mim as criancinhas. De repente, a minha atitude para com ele, eu impeço que ele vá até Jesus. Eu impeço que ele tenha uma vida de oração, que ele tenha uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de jejum. Então, o que eu estou gerando dentro da minha casa? O que eu estou gerando na minha família? Então, nós precisamos refletir sobre isso. Não é só saber quem Cristo é, o que ele fez naquela cruz. Isso é só conhecimento. Você tem que tornar isso sabedoria. Sabedoria torna-se estilo de vida. Amém? Romanos 12, 1. Esse versículo aqui todo mundo conhece, né? Eu quero ler nessa versão aqui. Deixa eu ver se está diferente. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus. Irmãos, olha aqui. O que Paulo está falando? Olha como que ele começa. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus. Ele está rogando, está pedindo por favor. Ei, por favor, igreja. Olha como é que ele começa a falar, um apóstolo. Então aqui nós já começamos a aprender o quê? Ser humildes. Tratar a igreja como ela é, a noiva de Cristo. Tratar o irmão com a importância que Deus deu a ele. Eu não posso me dirigir à igreja de qualquer maneira. Assim como eu não posso dirigir a Deus de qualquer maneira. Porque Ele é o Rei. Ele é o nosso Senhor. Então nós não chamamos Ele de você. Nós mineiros, né? Você. Isso não existe, irmãos. Nós estamos diante de um Rei. Precisa haver o quê? Reverência. Eu preciso chegar diante dele. Ó, meu Senhor. Mas eu tenho intimidade. Quem te disse isso que você tem intimidade? Você tem intimidade de louvar o Senhor, de glorificar o nome dele, de viver na presença dele. Mas qual discípulo que chamou Jesus de você? Qual apóstolo que chamou Jesus de você? Eu já li a Bíblia algumas vezes, eu ainda não consegui identificar. Às vezes eu até passei batido nisso. Mas eu não me recordo de ter lido essa palavra. Eles tratando ele de você. E olha que ele ainda não tinha sido glorificado. Não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha ascendido aos céus. Imagina agora que todo o poder foi dado a ele. Então a forma como nós lidamos e honramos ao Senhor é essa honra que vai estar sobre nós. Então quando nós andarmos na rua, o reino das trevas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós. Mas se nós não temos reverência para com Cristo, o inimigo também não vai ter temor de nós, porque ele não vai ver o sangue de Cristo em nós. Ele vai ver as nossas atitudes. De quê? De rebelde, revoltado. Não precisa disso. Isso é religião. Não, irmão, isso não é religião, isso é respeito. Isso é saber quem nós estamos servindo e saber o nosso lugar. Vai chegar o momento de nós reinarmos com ele, até de julgar as ações. Mas ainda não chegou esse tempo.
Deixa eu terminar de ler esse versículo. Rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Aí quando eu falei assim, abra sua boca e adore a Deus. Se for passar uma régua, quem que apresentou como sacrifício vivo? Você parou para pensar nisso? Eu estou me apresentando para Cristo. Ei, Deus, eu te amo. Ei, Deus, o Senhor é o meu rei. Ei, obrigado por estar aqui. Tem tantas palavras que você pode falar para o Senhor, que você pode se apresentar para o Senhor. Ei, a minha bênção hoje, Senhor. Só de receber a sua presença eu já me sinto grato. Então isso aqui, Paulo já começa a ensinar a igreja a como apresentar-se para o Senhor. Porque quando eu faço isso, irmãos, eu não estou atrás de uma bênção material ou financeira, uma bênção desse mundo. Eu estou preocupado com algo além disso. E o que pode ser além disso? Vamos continuar aqui no versículo, para que não fique em minhas palavras. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Então aqui, irmãos, não é de uma forma que você não peca mais, que você não pecou. Não, você é pecador. Você peca como eu peco. Nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Mas nós precisamos nos apresentar para o Senhor desta forma aqui. Para quê? E não vos amoldei ao sistema deste mundo. Em outras traduções vai falar o quê? Não vos conformeis com este século ou com este mundo. Então, qual que é a ideia de mundo que o cristão tem? Aqui, olha só, essa tradução ficou bem bacana, eu gostei dela. Não vos amoldei ao sistema deste mundo. O mundo é um sistema, ele muda a cada dia. E nós não damos conta dessa mudança, está mudando muito rápido. Coisas que antigamente eram pecado na igreja já não é mais. Coisas que não eram pecado já se tornaram pecado. As pessoas entram e saem da igreja de qualquer maneira. Brinca no altar de qualquer maneira. Trata o irmão de qualquer maneira. Irmãos, não se esqueça, a pessoa que está do seu lado dele é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você olhar para ela, veja Deus na vida dela. Às vezes não a aparência física dela, mas o que sai de dentro dela, o que ela tem para te oferecer. Aleluia! E a palavra continua dizendo: e não vos amoldei com este sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Ou seja, a nossa mente é um campo de batalha. É aqui que começam as coisas. Então, se eu mudo isso, se eu não me conformo com esse sistema mundano, irmãos, eu tenho que reprogramar a minha mente. Como que eu faço isso? Adorando ao Senhor, dando liberdade ao Espírito Santo agir em mim. Igual, eu sou muito desafinado para cantar, eu não sei cantar. Mas eu acho que é difícil achar uma pessoa que louva como eu. Eu não estou nem aí se a pessoa que está do meu lado está me olhando, se eu estou fora do ritmo, se eu estou no ritmo. Eu estou lá adorando o Senhor, não sei nem o que está acontecendo. Porque eu sei da realidade do que é uma adoração. Então, às vezes, antes de vir para o culto, eu ligo minha televisão lá, espero a pastora sair, né, que senão ela bate. Espero ela sair, coloco a televisão quase no último volume, canto e louvo ao Senhor. Se deixar, eu perco até o horário do culto. Porque é meu momento de intimidade com Deus. E isso nos fortalece. Abre a nossa visão. Aleluia? Mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem pessoas, irmãos, que nunca experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem pessoas que nem sabem disso aqui. E está na igreja, há muito tempo. Então, para que nós viemos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso ouvir o que Paulo começa a dizer no versículo 1. De não me conformar com o sistema deste mundo. O que é o sistema desse mundo? É falar que nós não prestamos, que nós não vamos dar em nada, que nós fizemos algo de errado, que nós viemos de uma família sem estrutura, que nós não temos dinheiro, que nós somos amarelo, que nós somos branquelo, que nós somos negros. O sistema mundano faz isso, querendo nos dividir.
Mas em Cristo nós somos todos um só, ou seja, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Então nós não podemos nos conformar com o que é falado lá fora, não serve para nós. Pastor, mas agora eu estou ficando doido. As pessoas falam isso. Não é o que elas falam que você é, o que a palavra de Deus fala é o que nós somos. Aleluia! Nós somos mais que vencedores. A vida com Cristo começa com uma decisão de entrega. Você está disposto a entregar para Cristo? Irmãos, essa entrega que eu estou falando aqui não é aquela quando foi feito um clamor na igreja, tocou um fundo musical, amoleceu seu coração, aí o pastor falou assim: quem aceita Jesus se coloque de pé, feche os seus olhos. Aí você, tocado de emoção, na hora que você abre o olho, está todo mundo te olhando, o pastor fala assim: agora vem aqui na frente. Aí você vem todo quadrado, todo envergonhado, chega aqui, irmão, vou fazer a oração da fé com você para você receber Jesus. Aí o pastor faz uma oração com você: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Agora eu estou salvo. Aleluia. Não que isso seja errado, mas não precisa ser dessa forma. Eu posso fazer isso aí no banco, quietinho, caladinho com o Senhor. Eu não preciso me expor. Mas essa entrega que está falando aqui é entregar o hoje, depois de ser salvo, depois de ter ganhado a salvação em Cristo, depois de recebido todas essas bênçãos e permanecer fiel ao Senhor. Porque quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, a tendência é nós esfriarmos, tratarmos a obra do Senhor como se fosse qualquer outra coisa, e não é. A igreja é um organismo vivo. Se você não estiver vivo, o corpo vai te repelir, vai te pôr para fora. Não é o pastor que tira ninguém da igreja, é a igreja que tira o corpo estranho. A partir do momento que você não quer servir ao Senhor, que você se torna uma célula cancerígena, o corpo vai te expelir. E na hora que você vê, você já perdeu a presença de Deus, perdeu a vontade de ler a Bíblia, perdeu a vontade de vir ao culto, os cultos já não têm mais importância para você, e esse é um sinal que o Espírito Santo de Deus já não habita mais na sua vida. E aí o seu fim pode ser como o do rei Saul. Eu acredito e creio que vocês não querem um fim como a vida do rei Saul. Eu quero que vocês permaneçam como vencedores em Cristo. Mas eu preciso te ensinar isso, irmãos. Esses são os primeiros sintomas. Se você não vem ao culto de preguiça, de cansaço, e trata como se fosse qualquer coisa, irmãos, você não está valorizando o que Cristo fez por você naquela cruz. E olha que não foi pouco. Ele nos prometeu vida e vida em abundância e uma salvação para uma vida eterna. Não uma vida terrena. Eu sei que todos nós aqui temos compromissos, temos sonhos, temos objetivos, e todos esses sonhos do nosso coração vão ser concretizados aqui na terra. Você que quer a sua casa vai ter, você que quer ter o seu carro vai ter, o seu bom emprego, você quer passar no concurso, você quer ser promotor, advogado, quer ser juiz, seja o que for, ser médico, você vai ser. Mas depende da sua dedicação, de quanto tempo você gasta estudando, de quanto tempo você abre mão das coisas do mundo para estar com o Senhor. Então isso aqui não tem como mudar isso. Então a pergunta é essa: a vida com Cristo começa com uma decisão de entrega. Você está disposto a entregar? Sabe o que você tem de maior valor na sua vida? Chamado tempo. Não tem dinheiro que compra isso. Eu já fiz muitas burradas na minha vida. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu daria tudo que eu tenho. Mas não adianta. Não tem como voltar atrás. Eu acredito que muitas pessoas entre nós aqui fariam o mesmo. Se você achar um milionário aí, com 90 anos de idade, fala com ele assim: você daria tudo para voltar a ter 40 anos? Ele daria tudo para voltar a ter 40 anos, mas não tem como. Passou o tempo, passou, não tem como voltar. Então não perca o seu tempo com coisas banais, com coisas que não edificam. Amém? Não é viver para si mesmo, mas entregar-se totalmente a Deus. Irmãos, nós servimos ao Senhor não é para receber as bênçãos do Senhor, até porque a palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor vão correr atrás de nós. Nós servimos porque nós amamos o Senhor, porque nós temos um relacionamento com Ele.
porque ele vem realmente e nos preenche totalmente. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Isso fala de renúncia diária. Isso é todos os dias, irmãos. Hoje nós estamos aqui louvando, adorando o Senhor. É um dia de domingo. A maioria de nós folgamos, né? Outros trabalham com trabalho por escala, trabalham no domingo. Mas a maioria de nós folgamos no domingo. Mas isso aqui é diário. Amanhã começa segunda-feira, a labuta. Amanhã nós vamos sair cedo para trabalhar. Então, saia cedo, mas saia orando. Deus me guarda no trabalho, me guarda nesse dia, que realmente o Senhor possa viver em mim, me livre de toda tentação, me livre do inimigo. Não esqueça de fazer essa oração. Não saia de casa de qualquer maneira. Não saia desprotegido. Ah, bicho, eu não sei como orar. Pega Efésios 6 e lê lá Efésios 6. A partir do versículo 10, vai falar da armadura de Cristo. Você leu aquilo ali, Senhor, me equipa com essa armadura e pode sair tranquilo. Sua vida vai ser uma bênção naquele dia. E isso é todos os dias. Aleluia! Quais as áreas da sua vida ainda não estão entregues a Deus? Só você sabe isso, irmãos. Tem pessoas que têm dificuldade de ofertar. Tem pessoas que têm dificuldade de ser dizimista. Tem pessoas que têm dificuldade de vir ao culto. Tem pessoas que têm dificuldade de ter comunhão com o irmão. Cada um ainda não entregou uma parte da sua vida. Mas o Senhor te quer no todo. Muitas pessoas não têm coragem de falar que vem à igreja, que já rejeitou tudo do mundo. Por quê? Lá fora, as pessoas do mundo, que você faz de errado, lá para eles não é errado. Então você não é julgado. Lá você faz a sua consciência e fica tranquila. Quando você chega em casa que você vai deitar, aí o inimigo vem soprar no seu ouvido. Você fez errado, você pecou, você não é de Cristo, você não presta, você continua morto em delito e pecado. E aí você enfraquecido, o que você faz? Ah, já não fui no culto ontem, não vou também amanhã não. Já não orei, já pequei, vou continuar no pecado. Mas não se esqueça o final de Judas. O pecado dele não foi tão diferente quanto o de Pedro. E Pedro se tornou um dos líderes da igreja. Porque houve arrependimento. Então pecou, arrependa-se e volta para a presença do Senhor o mais rápido possível. Não brinca de estar fora da presença do Senhor, porque a sua mente pode ser ludibriada pelo inimigo e você pode correr o risco de tirar a própria vida. Quantas pessoas não passam isso na cabeça ou já passou? Quantos de nós? Quantos pastores tiraram a sua vida nesses últimos 10 anos? Coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. A gente olhava para um pastor, a gente achava que era um super-homem. Esse homem nem peca. A gente olhava para um pastor, nós somos mais das antigas aí, até para conversar com ele, a gente chegava com medo. Porque a gente sentia a presença de Deus, o aconselhamento não é esse negócio água com açúcar, não, é firme. Falava o que você precisa de ouvir. Hoje não, tem um monte de pastor aí que está usando metodologia de coach, fala só o que você quer ouvir, não tem repreensão, não tem ensino. Ei, peraí, o Senhor não te chamou para falar o que você quer ouvir. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus e se entregar para o Senhor. O Senhor te dá a liberdade para fazer o que você quiser, mas nem todas as coisas me são lícitas. Amém, irmãos? Então eu preciso servir o Senhor com uma fé inteligente. Eu preciso me entregar para o Senhor na totalidade da minha vida. Você está crucificado com Cristo ou ainda luta pelo controle? Irmão, quem está crucificado com Cristo não fica lutando pelo controle. De controlar a sua vida. Não, eu me entreguei e estou entregue e acabou. Deus, usa-me da forma que o Senhor quiser. Vou dar um exemplo de controle. Quando está o marido e a esposa lá na sala vendo televisão, quem fica com o controle na mão? Quem? Essa mulher está morando em outra casa. Mas quem define o que vai ver, irmãos, é o marido. O marido até cede, por amor. Não, pode ver o seu programa. Por quê? Nós já estamos rendidos com Cristo. Mas se você falar assim, vamos ver tal coisa, não há objeção por parte da esposa. Ela vai ficar do seu lado, vendo aquilo ali. Ou vai pegar um outro livro para ler, ou vai fazer uma outra coisa. Agora, quem que manda na casa? O homem ou a mulher?
Uma mulher. Vai o homem se meter lá para ver. Vai o homem trocar o sofá de lugar. Vai arrumar problema. Então, qual que é a sabedoria do homem? Esse controle está na mão da mulher. E tem outra hora que o controle está na mão do homem. Então, se nós aprendermos a respeitar a individualidade de cada um, irmão, nós vamos ter uma vida feliz aqui na terra. A nossa casa vai ser um jardim feliz. Esse machismo que foi implantado, isso vai cair por terra. Ai, que a mulher me manda. Como que a mulher me manda se eu sou escravo de Cristo? Então ela tem que mandar em Cristo. Como que eu mando na mulher se ela é escrava de Cristo, se ela é filha de Deus? Então eu tenho que mandar em Deus. E isso é impossível de acontecer. Então nós precisamos amadurecer e jogar esse machismo por terra. Então hoje tudo, né? As pessoas têm usado um termo aí que eu até gostaria de pedir às pessoas que pregam aqui para não usar esse termo. Ah, esse povo mimizento. Pare com isso, irmãos. Isso não é falar de igreja, isso é falar do mundo. Não serve para nós. Amém? Por favor, quem prega na hora da comunhão aqui, evite. Vai sair uma hora ou outra. Não estou falando que isso é pecadão, mas é para que nós não viemos imitar o mundo. Trazer o mundo para dentro da igreja. Usar o que é usado lá e colocar aqui. Não. Não tem necessidade disso. Nós somos uma geração forte. Nós somos provocadores de milagres. Aqui não tem nenhum fraco. Você pode até se achar, mas você é mais forte do que você imagina. Então lute. Não baixe a guarda. O inimigo levantou, bate o pé e fala, sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Se é a sua carne, entrega para Jesus. Senhor, eu não dou conta disso. Me carrega no colo aqui. Está difícil. Pede socorro para o irmão, pede socorro para os pastores. Você não está sozinho. Pede ajuda para os pastores, principalmente as irmãs. Aleluia, irmãos? Então nós somos o corpo de Cristo. Então a pergunta é, se você está crucificado com Cristo ou ainda luta pelo controle. Então lembra dessa ilustração que eu dei aqui do marido e da mulher. Tá? João 14, 23 fala. Vou abrir João aqui para... João 14, 23. Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nos iremos até ele e faremos dele nosso lar. Olha a profundidade do que Jesus está falando. Se alguém me ama, obedece a minha palavra. Então, qual que é o benefício de eu ouvir a palavra de Deus? Ouvir é colocar em prática. Ouvir é vivê-la. Amém? Nós vamos até o Pai. E o Pai vai nos amar. Se Deus nos ama, acabou o nosso problema. E viveremos, e iremos até Ele e faremos nele o nosso lar. Se eu estou em Deus, se Deus é o meu lar, qual problema há na minha vida? Tem algum problema em Deus? Então não vai ter problema na nossa vida, irmãos. Se você for sincero e justo com você, você vai ver que os problemas que estão na sua vida é porque você ainda está permitindo, assim como na minha. Se há problema na minha vida é porque eu ainda estou permitindo, ainda não me entreguei totalmente ao Senhor. Ainda estou brigando pelo controle de uma coisa ou outra. Às vezes até de forma inconsciente. Por isso que a comunhão é importante. Não basta crer, é preciso obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando eu falo melhor obedecer do que sacrificar, porque eu vou te dar um exemplo. Vocês que têm filhos mais novos aí, 13, 14 anos, para baixo, eles ainda não têm uma mente totalmente formada. Eles não têm um posicionamento firme. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus que fala assim, ensina a criança o caminho qual ela deve andar, que até na sua velhice, ela não vai se desviar dele. Se você não ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, provavelmente com 17, 18, 19 anos, ele vai te dar problema. E você não segura mais. Então não trate o seu filho como se ele fosse qualquer coisa. Seu filho é uma ovelha do Senhor.
O Senhor, todo momento, está chamando ele. Então, trate o seu filho como ovelha. Apacenta ele, ame ele. Ah, mas meu filho é uma bênção. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus, que tem energia. Como se ele estivesse numa cama. Então, não perca os seus filhos para o mundo por falta de quê? De obedecer ao Senhor. Então, quando fala de perder, as pessoas acham que é perder algo material. Não, irmãos. É o respeito, é a moral. Você olhar para o seu filho, e seu filho falar assim, eu não vou fazer porque você fez isso. Você que me levou para esse tipo de vida. Você que me deu esse mau exemplo. Se ele não tiver uma vida com Cristo, irmãos, é isso que você vai ouvir para a cara, sem poder falar nada. Se ele tiver um encontro com Cristo, ele vai ser capaz de te perdoar. Mas se ele não tiver, irmãos, se ele só conhecer e só tiver ouvido falar de Cristo, você vai ouvir coisas que vai te machucar, você já vai estar numa idade que você não vai ter a força que você tem hoje. E vai doer. Nenhum de nós queremos perder os nossos filhos para o mundo. Obediência demonstra amor verdadeiro por Cristo. Então, se Cristo falou não, é não. Ah, mas eu quero. Irmão, o querer passa. É passageiro, é impulso. É só segurar mais um pouquinho. Segura. Agarra na mão da pessoa que está do seu lado aí, me ajuda. Ó, eu estou precisando de ajuda, hoje eu não estou bem. Tem dia que realmente nós não estamos bem. E muitas das vezes, irmão, nós precisamos obedecer ao Senhor e nós não vamos entender o chamado ou o mandamento dele naquele momento. Um exemplo desse é Noé. O Senhor chega para Noé e manda o cara construir uma arca num lugar que mal chovia. Ele não questionou, ele simplesmente foi lá e fez a arca. E nem era o ofício dele. Então, se Deus mandou, ele vai te capacitar. Se Deus te chamou para pregar, vem e pregue, ele vai te capacitar. Se Deus te chamou para servir no diaconato, venha, Deus vai te capacitar. Joga todo o seu medo, toda a sua insegurança fora. Se Deus te chamou ao louvor, se você for igual eu, não venha não, cante aí mesmo. Tá? Porque senão é querer demais. Aleluia, irmãos. Está pegando a visão que o Senhor está nos dando? É só obedecer, mais nada além disso. No nosso trabalho, nós obedecemos muitas das vezes com raiva, xingando nosso chefe dentro de nós mesmos, mas nós vamos lá e cumprimos a missão. Por que com o Senhor a gente faz pirraça e não quer fazer? Quantas pessoas abandonou o diaconato? Irmãos, não abandonou a mim ou a igreja, não, abandonou o chamado do Senhor. Você vai responder por isso um dia. No dia que o Senhor manifestar no grande trono branco, ele vai cantar o meu nome lá. Raul, vem cá, deixa eu ver suas obras. Por que você abandonou? Por que você parou de pregar o evangelho? Eu mandei separar? Ah, não, Senhor, porque eu não quis mais. Ah, não quis não? Reda para lá. Tá fora. Eu, pastor Miranda, estava brincando ali que ele vai fazer 60 anos de pastor. 60, né? Ah, não, é 30. 30 anos de pastor. Você, eu estou quase aposentando. Vai ser, amigo, pastor só aposenta quando morre. Nossa aposentadoria é quando nós partimos para o Senhor. E a de irmão é a mesma coisa, irmão. Não tem como nós servirmos o Senhor por um determinado tempo e sair da igreja. Ah, estou decepcionado. Ah, a pessoa fez tal coisa. A pessoa fez tal coisa. Cristo não fez isso com você. Pessoas que frequentam a igreja fez coisa conosco, mas não foi Cristo, não foi Deus. O sacrifício ainda está valendo, irmãos. Você acha que foi fácil para Jesus olhar e falar assim: Senhor, por que me abandonaste lá naquela cruz? E o Senhor ter que virar a cara? Você acha que foi fácil, irmãos? Ele fez isso com o filho dele, imagina conosco. O dia que chegar e falar: ah, Senhor, expulsei demônio em seu nome, eu orei, pessoas foram curadas. E o Senhor falar: apartai de mim, maldito, que eu nunca te conheci. Você acha que não vai ser assim? Você está achando que esse Deus é um Deus bonzinho o tempo inteiro? Deus é justiça também. Então, quando você lê lá o Antigo Testamento, você vai ver muito o Senhor mandando matar. No Novo, você vai ver muito misericórdia, porque agora nós estamos na era da graça.
E nós temos que louvar o Senhor porque nós estamos nessa era, porque se fosse outrora, muitos de nós tinham sido apedrejados em praça pública. Então, louvemos ao Senhor pela graça que Ele tem nos dado. Amém? Mantemos comunhão diária com Cristo. Por quê? João 15:5. Fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará frutos. Porém, sem mim nada podeis realizar obra alguma. Irmãos, quer versículo mais claro do que esse? O Senhor está falando. Ele é a videira e nós somos o ramo. Se nós permanecermos nele, nós vamos dar muito fruto. O que você entende com isso? Em todas as áreas da nossa vida. Seja familiar, financeira, profissional, qualquer área da nossa vida. Mas se nós não estivermos nele, o que nós conquistamos até agora vai começar a ser sugado bem devagarzinho, para que nós não percebamos e não voltemos para ele. Então, sem ele, nada podemos fazer. Na força do nosso braço, não dá para ir. Aí você vai virar aí no seu pensamento, o diabo vai soprar e vai falar assim: ah, mas tem pessoa no meu serviço que é próspera, que não sei o que tem, mas vai na casa dele. Não tem um casamento feliz. Não tem uma saúde plena. E outra, e detalhe, na hora que morrer não vai para o céu, vai para o inferno. Que é pior. Quando alguém da igreja morre, irmão, nós entristecemos com a família, nós ficamos tristes. Mas o Espírito Santo nos consola porque sabemos que a pessoa está com Cristo. Agora, quando é um ímpio, não tem motivo de alegria. A palavra do Senhor fala para nos alegrarmos nessa hora. Quando nós morremos em Cristo, é momento de alegria. Sabemos que agora não tem mais para o diabo, não tem como nos pegar, estamos guardados no Senhor até ele manifestar, até o arrebatamento, até as bodas do Cordeiro. Viver com Cristo é estar conectado em todos os dias. Então não é um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. É todos os dias. A comunhão se mantém pela oração, leitura da palavra e adoração. Irmãos, então coloque isso no seu coração. Se você não tem a prática de ler, comece a ler. Não estou falando para você pegar a Bíblia e ler ela toda de uma vez. Curso de teologia nosso começa quinta-feira, agora vai começar um curso de teologia. Tem 20 inscritos, 21 parece. Você que quer fazer o curso, faça o curso, é de graça. Você vai estar conhecendo a palavra de Deus. Nós vamos estar esmiuçando isso aqui para você, nós vamos estar te dando conhecimento de 20 anos, 25 anos de estudo que o Senhor nos deu. Vai te dar tudo mastigado, você vai saber como ler a Bíblia, como fazer um exegese, fazer uma interpretação do texto. Você vai ver o que são as seitas, as religiões, você vai saber tudo isso. Então não abra mão de fazer esse curso. Você vai aprender como adorar o Senhor, você vai criar o hábito de ler. Então, ou seja, pelo menos um pouquinho você vai ter que ir na quinta-feira. A aula é 1 hora e meia no máximo. Então não deixe de fazer esse curso. Você que tem um desejo, é maior de 18 anos, procure o pastor Miranda, o pastor André depois do culto, dá o seu nome. É de graça. Irmão, se fosse cobrado, ia ter uma lista de gente para fazer, mas é de graça. Por que nós vamos dando de graça? Mas nós pagamos para fazer esses cursos. Eu fiz 4 cursos de teologia, todos os 4 eu paguei. E foi caro. E nós estamos dando de graça, não só o curso, nosso tempo. Estou saindo de dentro da minha casa, deixando a minha família para vir ensinar vocês. Assim como as outras pessoas que vão estar dando aula. Tem que preparar a palavra. Tem que estar preparado para responder as suas perguntas, que são muitas. Que aqui na hora do curso você não tem a oportunidade de fazer pergunta. Mas no curso você vai ter. Então, pense nisso aí. Ainda dá tempo. Então a comunhão se mantém pela oração. Se eu falar assim, igreja, coloque de pé, vamos orar. Nem 10% da igreja ora, porque está tão acostumado a receber oração. Mas nós não queremos só orar por vocês, nós queremos que vocês aprendam a orar e receber do gozo de Cristo, de ser usado por Deus, do poder econômico dele se manifestar na sua vida, a ponto de você tocar e as pessoas serem curadas, serem abençoadas, as portas serem abertas. Aleluia!
Um cristão sem comunhão é como um galho cortado da árvore. O que acontece com um galho cortado de árvore? Primeiro ele seca, ou seja, não tem vontade de vir no culto e não vem. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua e muito menos vê louvor. Aí ele seca. Depois ele morre. Não frutifica, ou seja, não serve para mais nada, só para fazer fogueira. Ele é cortado e lançado fora. Se você ler aqui João 15, vai falar sobre isso. Ou seja, você vai ser descartado, vai ser queimado. Esse queimado eu quero levar literalmente, vai queimar no fogo do inferno quando você morrer. E eu sei que você não quer isso. E para que isso não aconteça, permaneça em Cristo. Amém? Não são minhas palavras, irmão. Anota aí, João 15, lê aí. Eu sou a videira, vós são os ramos. É isso que está falando aqui. Aí uma pergunta, como está a sua vida de oração? Uma pergunta simples. Quanto tempo você ora por dia? Ou quantas vezes você ora por dia? Começa a refletir sobre isso. Você tem separado tempo para estar com Jesus diariamente? Seja sincero com você mesmo. Se você não está fazendo isso, irmão, não tem como dar certo. Se arrependa hoje e começa hoje. Tira um tempo. Todos os dias, 6 horas da tarde, tem um grupo de irmãos orando aqui. Tem dia que vem um falta, mas tem 2 orando. Outro dia tem 3, outro dia tem 4. Vocês, homens, estão convidados. Todos os dias nós estamos aqui. Dia de culto é 15 para 7, com exceção do domingo. A gente não vem no domingo. Só o intercessor da igreja que vem. Então, irmãos, preste atenção nisso. Você, homem, quer ter uma casa abençoada? Gaste esse tempo. A gente tem irmão que sai direto do serviço e vem com a roupa do serviço. É oração, é pouco tempo, é 15, 20 minutos. Mas nós oramos por todos vocês, todos os dias. Aí nós temos a oração da madrugada, tem a oração da parte da manhã, tem a oração do almoço. Então, olha a diferença. Se você colocar isso na sua vida, como que vai ser a sua casa? Vai continuar tendo luta, mas vai ser menos intensa. A vitória vai chegar mais rápido, em nome de Jesus. Amém? Gálatas 5, 22. Aleluia. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, virtude não há a lei. Irmãos, esses atributos do Espírito Santo há na sua vida, vamos lá. Amor. Você ama as pessoas. Você é uma pessoa alegre? Ser alegre não é passar por momentos de tristeza. Tem momentos nós vamos ficar tristes, é normal. Mas a maior parte do nosso tempo nós estamos alegres no Senhor. Tem paz? Se você tem paz, irmãos, é algo que você precisa começar a se preocupar. Porque nós fazemos o que um com o outro? A paz do Senhor, nós desejamos, profetizamos essa paz na sua vida. Para que você goze dessa paz. Paciência. Irmãos, eu já fui um homem muito impaciente. Não tinha paciência com nada. Hoje em dia, graças ao Senhor, estou melhorando. Explodindo menos. Uma pessoa benigna, só quer o bem do próximo. Não tem inveja. O microfone aqui são programados para terminar o culto. São consagrados ao Senhor. Para o irmão não perder a paz. Amém? Mas ganhar paciência. Aleluia. Está aqui, ó. Ô, gente, não tem jeito de fugir do Senhor, não. Ele pega a gente de um jeito ou do outro. Bondade. Irmão, ser bondoso, generoso com outras pessoas, abençoar as pessoas. Seja com palavra, com gesto, com atitude. Seja de forma financeira, seja através de oração. Fidelidade. Fiel à sua igreja, fiel aos seus pastores. Não deixe as pessoas ficar batendo na gente, não, falando mal da gente.
É nós que oramos em favor da sua vida. Ei, levanta sua mão e fala, opa, peraí, eu posso falar mal que eu conheço, você não, ué. Peraí, ué. Calma, não traz maldição sobre a sua vida. Eu tenho certeza que o meu pastor não quer isso para sua vida. Com certeza ele te ama e você nem sabe, às vezes ele está até orando pela sua vida. Então, traz isso para vocês. Fidelidade. Mansidão, irmão. A pessoa está te xingando, deixa xingar. Lembra que você está cravado na cruz com Cristo, está entrando no ouvido e saindo no outro. Ah, mas você tem sangue de barata? Não, é de Cristo. Aleluia. Domínio próprio. Irmão, pessoa que tem domínio próprio para fazer todas as coisas. Eu sei até onde eu posso ir. Eu não posso ser uma pessoa desregrada. E isso aqui envolve todas as coisas. É o comprar. Né? Você sabe que eu tenho uma loja. Agora é duas, né? Shopee e a outra lá é Shein. Tudo aí puxadinho lá. Nós estamos comprando tudo agora. Então, ou seja, até para isso tem que ter domínio próprio. Porque a gente compra no impulso. Então agora qual que é a estratégia que a gente usa? A gente enche o carrinho e depois esvazia sem comprar. Acabou a ansiedade. Só compra o que precisa. Toda hora que você abre o celular, aparece um trem para você comprar, irmão. Você deixa, você compra o dia inteiro. Na hora que chega a fatura, você está enrolado, tá? Ó, por aqui de dívida, de conta. Então vamos lá. Então a palavra de Deus fala que contra essas coisas, virtude não há lei. Ou seja, nós não vivemos segundo a lei. Então tudo vai ser através da misericórdia de Deus. Ainda que você venha a errar, o Senhor vai te cobrir com o sangue dele. Ainda que você fez uma má semeadura, o Senhor vai anular essa má semeadura. Você vai colher coisas boas na sua vida. Aleluia. Não, irmão, estou no terceiro, quarto ponto. Não vai dar tempo, não. Vou ler o último versículo aqui para nós encerrarmos. Mateus capítulo 28. (28:19) fala assim: portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Palavras do Senhor. Então nós temos praticado isso, ide fazer discípulos, ide pregai a toda criatura. Isso é um mandamento do Senhor. Batizando. Então se você está aqui e ainda não é batizado, irmão, tem alguma dúvida, nos procura, toma essa decisão de passar pelas águas, de realmente servir ao Senhor, porque nós somos a última geração. Eu creio que nós somos a última geração, não tem outra. Cristo vai voltar. Cristo já está às portas, pelo que nós temos vendo no cenário mundial, os indícios do que a palavra de Deus fala em Apocalipse, em Daniel, Cristo está à porta. Não tem muito tempo mais. Então, se você ainda não se decidiu por um problema ou por uma dificuldade, nos procura que nós vamos te ensinar sobre o batismo. Você que já aceitou Jesus, isso é muito importante para você. Você que tem filhos que ainda não foram batizados, precisa ensinar eles a importância disso. É confessar publicamente que você é de Jesus e mais nada, e ninguém pode te tocar. Amém? Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, né? Se coloque de pé e deixa eu orar em favor da sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Que ela venha se tornar nossa realidade de vida. Que realmente essa palavra possa ter entrado no nosso coração, Senhor. Alargado a nossa visão. E que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, continuar vivendo de modo digno do Evangelho. Conforme a tua vontade, nos entregando dia após dia. Pai, renunciando às nossas vontades, os nossos desejos da carne. Ó Pai, o sistema deste mundo. Então seja conosco e nos dê força. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha alargar a nossa visão. Iluminar os nossos olhos, Senhor. Então nos livre de todo mal. E que essa palavra entre no coração de cada irmão que aqui se encontra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ver se essa palavra entrou. Adore o Senhor agora e abra a sua boca, irmãos.